o cerimonial da Universidade Federal Fluminense, em nome do magnífico reitor, professor Roberto de Souza Salles, tem a honra de recebê-los para darmos início à cerimônia de abertura do debate Cultura Política do Perdão e da Reconciliação, que tem como objetivo discutir os fundamentos teóricos e metodológicos de uma cultura de prevenção da violência, dentro de um modelo de gestão de cultura cidadã, por meio da pedagogia das escolas de perdão e reconciliação, ESPERE. As ESPERE, uma organização social reconhecida por sua contribuição para a construção da paz, foi criada em Bogotá, na Colômbia, por Leonel Narváez, tendo recebido uma menção honrosa do Prêmio Unesco Educação para a Paz 2006. O referido prêmio foi outorgado ao diretor da Fundação para a Reconciliação em reconhecimento à contribuição de seus projetos de construção de paz no mundo. Este debate faz parte do ciclo de atividades previstas no projeto de extensão da UF, Construir Fraternidade para Transformar a Sociedade, e será realizado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica PUC-Rio e conta com o apoio da Fundação para a Reconciliação. O debate e o lançamento do livro, que leva o mesmo título, estão inseridos no segundo encontro internacional, organizado pelas Escolas de Perdão e Reconciliação, ESPERE, Núcleo Niterói, com o apoio da Fundação para a Reconciliação, e contará com a participação dos coordenadores e membros das ESPERES dos países Colômbia, Brasil, Peru, Chile, Venezuela, México, República Dominicana, Uruguai, Argentina, Bolívia, Canadá, Estados Unidos e Equador. Conta também com a participação dos coordenadores dos núcleos de Salvador, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Santarém. Finalizando o segundo encontro internacional, no dia 12 de outubro, das 8h30 às 12h30, será realizada uma caminhada pela reconciliação, lema Paz, Direito Humano, com concentração em frente à reitoria, envolvendo, além da UF e da PUC, a Arquidiocese e a Prefeitura de Niterói, igrejas, movimentos religiosos e ONGs ligados aos direitos humanos e cidadania. Após o debate de hoje, será realizado o lançamento do livro objeto do debate, seguido de noite de autógrafos na Sala dos Conselhos Superiores, no 3º andar da reitoria. Convidamos para compor a mesa solene as seguintes autoridades: professor Emanuel Paiva de Andrade, vice-reitor da Universidade Federal Fluminense. Senhor Leonel Narváez, diretor-presidente da Fundação para a Reconciliação.
Professora Andreia Paiva, da PUC, Rio de Janeiro. Diretor da Fundação para a Reconciliação. Boa tarde. Devo falar em espanhol porque não sou falar português. Então, estou muito feliz de estar aqui neste centro de inteligencia, la Universidad Federal Fluminense. Quiero agradecer a las autoridades de este centro, quiero agradecer a los organizadores que amablemente nos acogen y, en fin, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, sobre todo la presencia de todos los compañeros que vienen de los diversos países del continente. Yo quiero ser muy corto y simplemente decirles que con mucha alegría queremos lanzar esta noche aquí en Brasil este texto de cultura política del perdón y de la reconciliación. Lo hemos hecho hace unos 10 días en la ciudad de Bogotá, en otro centro académico, y posiblemente lo queremos hacer en el mes de diciembre en Australia, en el marco del Parlamento Mundial de las Religiones, a donde hemos sido invitados. El libro básicamente es una invitación a una elevación de la humanidad, a que la humanidad haga un salto de calidad. Hasta ahora parece que la humanidad ha vivido dominada más por el cerebro arcaico, ese cerebro animal o ese cerebro reptílico, en el que el resultado que hemos obtenido es la violencia, la guerra. Y con este libro queremos hacer una invitación para que la humanidad haga un salto de calidad y comience a utilizar más ese pedacito de cerebro neocórtex, que es el que nos permite tener esas virtudes ciudadanas que son las que fabrican la paz, la convivencia, el perdón y la reconciliación. En el libro lo que hacemos es recoger aportes muy significativos de personas expertas en temas de elevación cultural, de elevación ciudadana, de elevación humana. Y entonces, uno de los capítulos que yo quisiera resaltar es el capítulo sobre la dignidad humana. Hannah Arendt, una famosa politóloga, decía: hay que perdonar por causa de la dignidad de la persona que ofende. La persona que ofende tiene una dignidad grande. Y recuperar ciudadana, políticamente, a la persona que nos ofende es una virtud política. Hannah Arendt llega entonces a decir que el perdón no es un recurso religioso, el perdón es una virtud política. ¿Por qué? Porque el perdón recupera a la persona que ha quedado marcada o eliminada de nuestra existencia por causa de una ofensa que nos ha hecho. La persona que perdona recupera a esa persona a la civilidad, a la sociedad, a la polis. Además de eso, la persona que perdona se constituye como un ser político, no se queda como víctima. La víctima es un ser negativo, si ustedes lo quieren,
y la víctima cuando persona se constituye como un ente que hace una resignificación, una hermenéutica nueva de lo que le ha sucedido. Yo entiendo que esto que estoy diciendo es muy difícil de entenderlo en nuestro pequeño cerebro. Sin embargo, es aquí donde yo pienso que estamos haciendo un ejercicio de elevación moral, de elevación política, de elevación ética. Qué bonito estar integrados en esta propuesta con una propuesta de la Universidad Federal Fluminense, que es la fraternidad. La Universidad Fluminense junto con la Universidad de Río están promoviendo la fraternidad. Y la fraternidad solo se logra cuando adquirimos esta capacidad de recuperarnos recíprocamente entre nosotros. Uno de los capítulos importantes entonces es el capítulo de la dignidad. Otro capítulo importante es el capítulo de la memoria. La ofensa marca la memoria y genera lo que se llama la memoria ingrata. Y la memoria ingrata genera narrativas y lenguajes que no son solo individuales, sino que a veces son colectivos. Tan colectivos que la poesía, el cuento, la música, la danza, el canto se convierten en narrativas de la memoria ingrata. La memoria ingrata nos mantiene amarrados al pasado. Y por eso con razón Desmond Tutu llegará a decir, sin perdón no hay futuro, porque las personas se quedan amarrados al pasado. El manejo, la administración de la memoria es uno de los temas más importantes en el ejercicio del perdón. Y yo quisiera comentarles que aunque en las sociedades políticas de los países latinoamericanos se habla más de reconciliación, yo quisiera comentarles que no hay reconciliación si antes no se da un proceso, aunque sea fugaz, rápido, de perdón. La reconciliación exige el perdón. El manejo de la memoria es uno de los temas más graves en la actualidad. Y dos expresiones de cómo es difícil el manejo de la memoria son dos enfermedades que atormentan a la sociedad actual. Primero, el estrés postraumático es la enfermedad de demasiada memoria, de estar recordando continuamente algo triste que nos puede haber sucedido. El estrés postraumático es el exceso de la memoria. Y la falta de la memoria, ¿cómo se llama la falta de la memoria? Alzheimer. Son dos enfermedades que afectan a nuestras sociedades. Hay personas que llegan a un momento en que prefieren olvidarse. O el mismo mecanismo humano hace que las personas comiencen a olvidarse cuando la memoria es demasiado ingrata o difícil de manejar. Hay un capítulo maravilloso que tenemos el autor aquí. Algunos autores no han podido llegar por problemas de aviones. Un capítulo sobre el perdón y las religiones. Él será Rodney, un profesor de Boston Institute, Theological Institute, que nos podrá comentar por qué el perdón no es solo un tema católico o cristiano, sino que el perdón es un tema que atraviesa todas las expresiones religiosas. Y en fin, tenemos aquí también los coautores y autores de dos capítulos sobre la teoría, uno y otro sobre la metodología de algo tan exitoso, gracias a ustedes, que ha sido las escuelas de perdón y reconciliación. Un capítulo final recoge lo que es la investigación actual en los campos de medicina, en los campos de psicología, de psiquiatría, de sociología, de antropología, sobre el tema del perdón.
Entonces, yo no quiero comentarles nada más, sino que vamos a esperar que sean unos de los autores que están aquí presentes para que sean ellos los que nos comenten detalles y nos subrayen de pronto ideas importantes sobre este texto. Yo solo les quiero recordar a todos ustedes que la humanidad no tendrá futuro si no inauguramos y si no posicionamos una cultura superior, que es precisamente la cultura de la bondad, la cultura de la misericordia, la cultura de la ternura, que es precisamente lo que tratamos de proponer nosotros los que trabajamos por el perdón y la reconciliación. A Brasil, que nos acoge hoy acá, especialmente en Niterói, un gracias y un aplauso muy grande. Gostaríamos de convidar para fazer parte da mesa o senhor Henrique Viana, subsecretário de Direitos Humanos de Niterói. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, através da pessoa do Padre Leonel. É uma satisfação muito grande estar aqui, na casa onde eu estudei, sou ex-aluno da Universidade Federal Fluminense. E mais feliz ainda de ver que Niterói está sediando um evento internacional cujos propósitos são os mais elevados possíveis, muito importantes, na reflexão sobre os conflitos humanos que partem do micro, né, da relação entre as pessoas, com a dimensão que o Padre Leonel acaba de colocar, que pode ser vista como algo decisivo para o futuro da humanidade. Quero agradecer também e até testemunhar o empenho de alguns companheiros que eu conheci nesta caminhada e que se tornaram amigos, amigas, e que muito me engrandecem e me enriquecem como ser humano, além da experiência de beber nessa fonte, a companheira Carmen Cirino, o companheiro Ricardo, a professora Andréia, e vários outros que o senhor, porventura, esqueci o nome, por favor, me perdoe, mas que com certeza moram aqui no meu coração. Enquanto hoje subsecretário de Direitos Humanos do município, cabe aqui colocar, eu não sei quantos no Brasil, quantos secretários, subsecretários de Direitos Humanos, são delegados de polícia, cabe aqui colocar isso, porque Niterói tem esse perfil, esse profissional que vai lidar com essa questão no governo Jorge Roberto Silveira. Então, eu, pela minha vivência de 21 anos na Polícia do Rio de Janeiro, eu reputo como da maior importância todo este cabedal de conhecimentos, de orientação, de direcionamento, de união em prol da cultura da paz, da solidariedade, do perdão, da reconciliação. Eu, não obstante, seja um servidor público vocacionado, sempre desejei ser um servidor público. Por circunstâncias, conjunturas do Rio de Janeiro, uma atuação no órgão onde a nossa vida está em risco em várias oportunidades, portanto, bastante onerosa. E depois, como gestor também, eu estou plenamente consciente e, por que não dizer, apaixonado por esta temática, pela sua abordagem moderna, pela sua abordagem elevada, que é o plano onde o ser humano deve estar, neste nível de aspiração, com uma visão positiva do futuro, confiante do futuro, à mercê de todas as dificuldades que nós, enquanto humanidade, temos passado, em especial nós brasileiros também, como país em desenvolvimento, nós temos que ter essa visão. Desejei muito que a nossa colaboração pudesse ter sido maior. Me esforcei bastante para que ela fosse.
alguns motivos superiores e alheios à nossa vontade não possibilitaram que nós concretizássemos tudo o que nós imaginávamos de apoio para esse evento, mas isso não diminui em nada o respeito que eu adquiri por esta causa e a ligação que eu agora tenho, principalmente quando, depois de uma conferência do Padre Leonel na PUC, onde eu fui convidado e lá compareci, conheci a Paula também e outros companheiros dessa valorosa equipe, e eu fiquei ali realmente impressionado, muito bem impressionado pela figura humilde, carismática, que é o Padre Leonel, e com tanta riqueza de conteúdo, e colocar todo o seu tempo, ou grande parte dele, a serviço do bem da humanidade. Então, hoje eu me coloco como um apaixonado pela causa, e embora não tenha conseguido dar todo o apoio material que eu gostaria, por questões burocráticas, etc., mas em todos os lugares onde eu estive com acesso ao microfone, eu dei um testemunho do que são as escolas de perdão e reconciliação, mesmo sabendo tão pouco sobre ela, sobre essa nova filosofia, essa ferramenta. Isso eu posso realmente falar assim com muita tranquilidade, todos os fóruns, e agora o cargo que eu ocupo hoje tem me possibilitado estar falando em público em algumas ocasiões, e todas as vezes eu mencionei a proposta e mencionei também o seu líder maior, que realmente nos encanta por ser essa pessoa carismática e maravilhosa, que o senhor já conhece há mais tempo do que eu, e, portanto, sabe muito melhor do que eu, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, peço que o nosso bom Jesus nos abençoe nessa missão, não só na riqueza desse encontro, mas que depois nos dê força para podermos suportar as durezas da caminhada, porque ela não é fácil, não é mole, mas a vitória, a nossa união vai ser o instrumento, a ferramenta para a nossa vitória. Obrigado. Gostaríamos também de registrar a presença de Bira Marques, sociólogo e assessor parlamentar do deputado estadual Rodrigo Neves. Com a palavra agora o professor Emanuel Paiva de Andrade, vice-reitor da UF. Prezado Padre Leonel, meus colegas da mesa, senhores e senhoras, convidados, sejam bem-vindos aqui à nossa universidade, sejam todos muito bem-vindos. Padre Leonel, é uma grande honra nós recebermos o senhor aqui para um encontro dessa natureza que traz tema tão importante, tão atual e tão fundamental para as expectativas de elevação, né, da nossa civilidade, do nosso grau de civilização. A universidade é um dos espaços, né, possível de fazer repercutir, de fazer ecoar a cultura da paz, como faz ecoar também todas as culturas da universidade. É um dispositivo da sociedade. Ela tem os seus vícios e as suas virtudes, mas ela é um espaço, por excelência, de conversações. É um espaço de conversações técnicas, artísticas, culturais, sociais, econômicas, etc. E, por isso, ela consegue, então, ecoar, ela consegue fazer com que a disposição de transformação possa produzir frutos. Aqui nós temos um projeto que a Mariluz coordena, que se chama Construir Fraternidade para Transformar a Sociedade, que está atravessado pela intuição de que a paz não é algo que nós esperamos, senão que é um resultado de um trabalho intenso, de um esforço, de construção, de empenho, de militância, etc. Achei muito interessante o Padre Leonel falando do perdão como um ato político por excelência, né? Um ato que é político na medida que ele envolve e é capaz de transformar estruturas, é capaz de... Né? E a gente acha que a Universidade Federal Fluminense, nós temos certeza que seremos transformados por esse evento e também espero que possamos acolher os desdobramentos, não conheço as escolas de perdão e reconciliação, mas tenho
grande curiosidade, com certeza lerei com muito carinho o livro, Padre Leonel, lerei com muita atenção, muito carinho, tenho certeza que no momento atual que nós vivemos na nossa universidade, no nosso país, isso é um instrumento de trabalho, um instrumento político de transformação e de luta, e por isso vai entrar na minha prioridade de leitura nas próximas semanas e nos próximos meses, já está na minha lista de prioridade. E desejar que todos tenhamos um bom encontro, que o evento, todo o encontro transcorra da forma mais transformadora possível, que a caminhada seja um sucesso, né, que nós possamos fazer com que Niterói sinta a força e a energia dessa disposição política transformadora que as escolas de perdão e reconciliação, e que a proposta que Padre Leonel traz com a cultura política de perdão e reconciliação, com certeza vai produzir aqui. Desejo a todos um bom trabalho e que a gente possa ser transformado por essa cultura de paz e de perdão, e que a paz, de fato, é um direito humano, que é o lema que foi colocado aqui para o encontro, né? Muito obrigado, bem-vindo a todos. Nós queríamos agradecer a presença do senhor Henrique Viana, subsecretário de Direitos Humanos, ao nosso vice-reitor da Universidade Federal Fluminense, e também da professora. E, no momento, queremos desfazer a mesa, dando prosseguimento à programação desta noite. Convidamos para compor a mesa de debate os autores do livro Cultura Política do Perdão e da Reconciliação, objeto deste debate. Gostaríamos de convidar a professora, não sei se está presente, eu vou falar o nome, Susan Abadian, da Universidade de Harvard. Está chegando. Professor Rodney Peterson, diretor do Instituto de Teologia de Boston. A senhora Paula Monroy, da Universidade Javariana de Bogotá. O senhor Jairo Dias, da Universidade Nacional da Colômbia. Convidamos ainda para compor a mesa a assistente social Andreia Paiva, da Vice-Reitoria Comunitária da PUC Rio de Janeiro, mediadora do debate. E convidamos, neste momento, a senhora Mariluz Leal Remiro, representando a Aspere Nacional, para o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande alegria e com muito orgulho que eu dou as boas-vindas aos países, aos membros das Aspere dos países aqui representados. Minha fala vai ser curta, senão a gente não começa esse debate. Quero fazer alguns agradecimentos em nome das Escolas de Perdão e Reconciliação. A Ricardo e Aravaz, a Edson Mourão e Ana Lídia, do Núcleo das Aspere de Niterói, e, de uma maneira muito especial, a Yara Vaz, pela sua disponibilidade, incansável, pela sua total dedicação para que esse segundo encontro pudesse ser realizado. A esta universidade, do qual tenho orgulho de fazer parte, de modo especial à Pró-Reitoria de Extensão da UF, pelo grande apoio recebido. Aos membros do projeto de extensão Construir Fraternidade,
pela grande ajuda e, em especial, ao Fábio e ao Bruno, nosso bolsista de extensão. E, com muito carinho, a Érica do gabinete da UF, pela sua valiosa contribuição na organização dessa caminhada. Nós estamos aqui para esse debate e para fazer o lançamento oficial do livro Cultura Política do Perdão e da Reconciliação e escutar os autores desse livro, suas experiências, expertises no campo do perdão e da reconciliação. Vou fazer um breve resumo da formação dos autores, né? A Susan não chegou ainda, está a caminho, tá? É doutora em Souza Abadian, doutora em Economia Política e Governamental pela Universidade de Harvard, consultora da Cambridge Leadership Associates e especialista em trabalhos de liderança comunitária, desenvolvimento internacional e recuperação de traumas coletivos. Rodney Peterson, doutor pela Universidade de Princeton, diretor executivo do Instituto Teológico de Boston. Dentre os livros publicados, ele tem Educação Teológica para a Vida Pública, Consumismo, População e Sustentabilidade, Perspectivas da Ciência e da Religião. Leonel Narvaez Gomes, sacerdote, missionário da Consolata, mestre em Filosofia, Universidade de Cambridge, mestre em Teologia pela Universidade de Harvard, fundador e atual diretor da Fundação para a Reconciliação e criador das escolas de perdão e reconciliação, autor da teoria e do material que sustenta a sua proposta. Jairo Dias Ferrer, psicólogo, Universidade Nacional da Colômbia, sociólogo pela Universidade Cooperativa de Bogotá e docente das cátedras de Psicologia Social e Comunitária, coautor do Programa das SPERE. Paula Andréa Monroy, psicóloga da Pontifícia Universidade Javeriana, mestranda em Psicologia pela Universidade dos Andes, Bogotá, e experiência em atenção psicossocial e trabalho comunitário, coautora do Programa das SPERE. A Andréa Paiva, mestre pelo UFRJ em Serviço Social e coordenadora das SPERE do Rio de Janeiro. Passo a palavra justamente agora para a Andréa Paiva para iniciar os trabalhos desse debate. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Nós não podemos deixar de mencionar o quanto esse evento nos emociona, nos recarrega as energias. Estávamos ainda agora nos preparativos e lembrávamos de duas coisas que para nós são importantes. Primeiro, que o Brasil se converte no primeiro país a acolher a proposta das escolas de perdão e reconciliação. Nós temos o orgulho de ter sido em 2001 e em 2002, conhecermos o Leonel e termos tido a ousadia de um grupo de 30 pessoas envolvidos com os Centros Loyola de Fé e Cultura aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Brasília, termos sido as cobaias iniciais desta proposta fora da Colômbia. Isso nos orgulha muitíssimo. Lembrávamos disso e lembrávamos também que agora, no dia 15 de outubro, que comemoramos o Dia do Professor, estávamos, há 5 anos, iniciando aqui em Niterói a apresentação inicial das SPERE com a presença do Leonel.
Nós estávamos em São Paulo, não podíamos vir de avião, teve um problema com o passaporte do Leonel e viemos de carro de São Paulo para cá, direto para Niterói. E, inicialmente, ele nos dizia para o grupo que uma das áreas onde se registrava muita violência era a escola. E que naquele grupo houve um impacto muito grande ao ouvirem isso. E nós vemos, infelizmente, aqui no Brasil, a galopante violência dentro da escola. Sabemos que a ferramenta das escolas de perdão e reconciliação, que experimentamos primeiro na nossa vida e pudemos perceber como é valiosa essa inspiração para que nós consigamos enxergar a potencialidade de perceber que tanto nós quanto o outro somos atingidos negativamente pela violência, pela raiva, pelo desejo de vingança. Me parece que por isso, como experimentamos inicialmente, essa proposta na nossa vida, escolhendo um caso nosso, que a gente possa trabalhar ao longo dos 10 módulos, isso nos capacita para ajudarmos a outros entenderem também esse processo. Então, essa alegria de estar construindo coletivamente uma novidade que é pensar o perdão e a reconciliação para além dos espaços da sacristia, para além dos espaços religiosos. O perdão e a reconciliação é patrimônio da humanidade, né? E nessa alegria caminhamos no Brasil nesse sentido, com a participação dos encontros anuais, os encontros em Bogotá, o primeiro encontro internacional em 2007, onde nós pudemos ter a alegria de conviver com muitos de vocês e também com o Luiz Eduardo, que estava conosco lá, e infelizmente ele não pôde chegar, ele estava vindo de Porto Alegre, estava tentando chegar, mas não chegou por conta do atraso do voo, e ele dizia uma coisa no final do encontro internacional, quando nós voltávamos para o Brasil: como nós fazemos a Espere crescer no Brasil sem perder a essência? Saímos de Bogotá com uma reunião já marcada na Secretaria de Valorização da Vida e Direitos Humanos em Nova Iguaçu para implementarmos lá a proposta das escolas de perdão e reconciliação. Mas a burocracia é muito grande, ele saiu de secretário lá e nós não conseguimos implementar, mas nós não desistimos, vamos perseguir. E então, hoje, né, na organização do encontro, do segundo encontro internacional, temos a tarefa de pensar coletivamente o perdão como uma virtude política, como se apresenta nos capítulos do livro e tal, e também o perdão como um direito humano. Vamos ter esses dias de muito trabalho coletivo, mas acreditamos que só assim a gente vai conseguir aprofundar e avançar para além dos espaços onde a gente já chegou. Então, eu acho que agora a gente, para organizar um pouquinho a nossa vida aqui, a gente disponibiliza 5 minutos, conforme combinado com a mesa, para cada autor. E depois, então, abrimos para o debate, para que vocês possam perguntar se quiser, porque nós temos um pouco o horário apertado aqui. Convido inicialmente, então, o Rodney Peterson para usar, então, os 5 minutos. Thank you. It's a privilege to be here together with you. You know, life is about stories. And I would like to begin to share a couple of stories with you. First of all, I wouldn't be here were it not for Jane Wells and Tom Statler, who are here. They are part of a group bringing the work of the forgiveness and reconciliation workshops to North America. And so I would just like to thank them and thank all of you.
The second story I was reminded of when I got on the bus at the Fortress. Danny Davis, who's a student of Everett Worthington, and I got on the bus and we looked at each other. We were 2 men with 25 women. And I wasn't sure what to do. It reminded me of this story. It was once said, or it was once asked, I should say, of Mikhail Gorbachev, how he had the strength to do what he did in changing the course of the Soviet Union. And he said it was because of Lech Walesa and the Solidarity movement in Poland. When Lech Walesa was asked how he had the courage to do what he did, he said it was because of Dr. Martin Luther King in North America in the United States. When asked why he had the courage to do what he did, Dr. Martin Luther King said it was because of Rosa Parks, the woman who got on the bus and refused to go to the back seat. So it can be said that Rosa Parks brought down the Soviet Union. Well, as I looked around at all of the women on the bus, I was reminded of the fact that in Northern Ireland, in Israel-Palestine, in South Africa, and in many regions of the world, the work of forgiveness and justice has often been the work of women. And so I want to thank all of the women who are here working together. When I think about forgiveness and reconciliation, perhaps like some of you, I'm drawn to the different religious traditions. Now, religion has often been as much a problem in the world as a solution, and I'm very free to acknowledge that. But when we ask about the role of forgiveness and to what extent it exists in religion, I am very struck by the fact that over the last 20 years, religion has moved out of the cloister and out of the confessional and into the political arena. And it's done so, or I should say where it has done so in a positive way, it has done so in a way that has stressed the themes that Father Lionel has stressed, forgiveness and reconciliation. And so in my chapter, I ask what has been the role of forgiveness in different religions, because I believe, basically, that just as we are hardwired to believe in something, so also we are hardwired to forgive. And so I ask, are there basic patterns in the different religions? And I suggest in the chapter for further investigation that there are 3 major patterns of forgiveness in the world religions. First of all, in the Abrahamic tradition, Judaism, Christianity, and Islam, there is a willingness to try to understand forgiveness in terms of one's understanding of God. Secondly, in many of the Indic religions, and here I think of classical Hinduism, although very complex, Buddhism in particular, and Sikh and Jain faiths, forgiveness tends to be more existential, more focused upon issues of compassion, how we live with each other in the world today. And finally, a third pattern that I'm suggesting in this chapter is a pattern found in many of the indigenous and aboriginal religions, where forgiveness tends toward community reconciliation, community reintegration. Sometimes we use the word restorative justice. So whether it is in the deep ontology of the Abrahamic faiths or in the more horizontal set of relationships, perhaps emphasized in Buddhism and political Buddhism in particular, or whether it's in the ancient Aboriginal faiths, where forgiveness tends toward community reorientation and reconciliation, I believe there are fundamental things that we can learn from religion, just like religion has much to learn from many of the sciences. So I thank you very much. Podemos continuar então com Jairo.
interés fundamental de los capítulos en los que estuve involucrado en este libro, el capítulo 6 y el capítulo 7, que trabajamos con el padre Narváez juntos los dos, consiste en mostrar los fundamentos teóricos generales que han permitido la construcción de esta propuesta. Y es de paso una invitación para que las personas que venimos trabajando en las escuelas de perdón y reconciliación podamos tener esta vez en español y por la proximidad con el portugués y próximamente, Andrea, por la traducción definitiva del texto al portugués, la posibilidad de conocer las propuestas de dos personas muy importantes para nosotros, el profesor Worthington, a quien tuve la oportunidad de conocer el año pasado allí en Richmond, un hombre fantástico, fantástico para mí, fantástico creo que para todo el mundo, quien nos ha regalado una serie de libros editados acerca del perdón y la reconciliación. Hay un libro que yo lo llamo el libro puro, un libro puro dentro de la biblioteca nuestra, del profesor Worthington, que se llama 5 Steps to Forgiveness, porque solo trabaja él ese libro. Ese libro quisimos mostrarlo en detalle, mostrar el modelo del profesor Worthington, que él llama Pyramid Model, modelo de la pirámide, y que quienes han trabajado las escuelas del perdón y la reconciliación van a reconocer cómo muchos momentos del modelo de las escuelas de perdón y reconciliación provienen de la inspiración del profesor Worthington. Otro hito importante para la propuesta nuestra tiene que ver con otro hombre en otro lugar de los Estados Unidos, quien es Robert Enright, en Wisconsin. El profesor Enright nos regala también un libro puro en donde solo él está involucrado, que se llama Forgiveness is a Choice. Los modelos terminan siendo muy próximos para quien hace una primera aproximación en términos generales a los modelos de cada uno de los dos profesores. Sin embargo, adentrándose ya en sus propuestas, se empiezan a encontrar momentos diferentes. Nosotros hemos hecho una reconstrucción de las propuestas del profesor Worthington y del profesor Enright, mostrando las diferencias y aún a veces alejándonos un poco, discutiendo algunos elementos de sus propuestas o desarrollándolos un poco más. Hay algo que la mayoría de los compañeros de las SPERE no conocen y que puede llegar a ser polémico y acercarnos un poco más a los terrenos que trabaja Rodney, por ejemplo, y es en lo que uno de los autores es el moral gift o el altruistic gift, así como una condición fundamental del perdón y la reconciliación, como un regalo altruístico y como un regalo moral. Solo para señalar e invitar a ustedes a encontrar en el libro de la cultura política del perdón algunos momentos interesantes de lo interesante que es este debate del perdón y la reconciliación. Pues bien, el capítulo 6 entonces se ha dedicado a hacer una reconstrucción preliminarmente de estas ferramentas, de estas herramientas que los dos profesores, para nosotros muy importante, y Davis, quiero hacer un reconocimiento especial al profesor Worthington, a quien durante 1 o 2 días que compartí él en Richmond
aprendí a quererlo, especialmente porque es un hombre fantástico. Al profesor Robert Enright no tengo la oportunidad de conocerlo, y un saludo especial al profesor Worthington. Hacer un reconocimiento de estos dos autores, que sin embargo son complementados con algunos otros autores dentro de la literatura norteamericana del perdón y la reconciliación. Tuvimos la oportunidad el año pasado en Harvard de sistematizar cerca de 72 trabajos de tesis doctorales acerca del perdón y la reconciliación en un archivo que la Biblioteca Wigner tiene allí de más de 560, encontré yo, Rodney, en Harvard, y hemos sistematizado cerca de 72 que también los participantes en este encuentro podemos compartirlos, esos 72 trabajos que nos parecieron muy importantes. Es mucha gente trabajando al respecto. En Boston también hemos tenido un intercambio muy significativo, además de Susan y de Donna, quienes no están concentradas directa y específicamente en el perdón, con Robin Kazarian, a quien también yo quisiera brindarle un especial reconocimiento. A ella sí han podido conocerla ustedes en portugués y en español, porque ha sido traducida al español. Insisto, algo muy importante es que tuvimos la posibilidad en este libro de por primera vez darle a conocer a las Espere en español y a las Espere en portugués los autores fundamentales para nosotros que no los habíamos podido traducir, y que aquí al inscribirlos en un libro escrito en español es una manera de comenzar a traducirlos. Existen una serie de autores dentro de los Estados Unidos que nosotros hemos llamado el dominio americano. Esta es una tipología propia, con unas características propias en el aproximamiento acerca del perdón y la reconciliación, que lo hace muy cercano a la psicología positiva. El profesor Worthington dirime, y en la misma universidad él aún no ha logrado un espacio específico para su propuesta de perdón y reconciliación, y él se mueve más en los dominios de la psicología positiva, y allí ha creado un espacio. Él nos lo contaba, de lo difícil que ha sido conseguir también un espacio allí en Virginia Commonwealth University para la propuesta del perdón y la reconciliación. El dominio norteamericano se caracteriza por su proximidad con la psicología y también por su proximidad con cierta lectura cristiana también que tienen el profesor Enright y el profesor Worthington. Hay que acordarnos que el profesor Worthington, su madre fue asesinada, y yo pregunté al profesor Worthington, ¿usted por qué se dedicó al perdón? Dijo, tenía 52, algo así años, y tenía 9 o 10 años trabajando como consejero en perdón y reconciliación cuando mi madre fue asesinada. Y él en sus libros nos cuenta permanentemente cómo su proceso de perdón y reconciliación a los homicidas, 2 jóvenes de Crown Bar, de los homicidas que la mataron con una barra y violaron con una botella, él tuvo la oportunidad, después de 9 años de estar hablando del perdón y la reconciliación, comenzar a recorrer los caminos del perdón. Tengo un minuto, Andrea, me voy a tomar 30 segundos más para decir que hemos reconocido otros dominios. Rodney sería especialista en un dominio que hemos llamado el dominio de las religiones. Europa nos parece que es un dominio más político, más cercano a la justicia transicional y sobre todo a la justicia transicional, porque el dominio norteamericano también habla de justicia restaurativa. Y nos separamos un poco de Rodney sin mayor dificultad, sin producir un cataclismo, en hablar de un dominio cultural. Entonces el mito y las costumbres ancestrales de las culturas indígenas, nosotros las inscribimos, Rodney, en un capítulo, en un dominio que llamamos el dominio cultural. Hemos tenido algunas experiencias en Colombia, con indígenas en Colombia, que ustedes van a encontrar que en el libro Rodney no la diferencia del dominio de las religiones, y nosotros sí las separamos del dominio de las religiones, como el gachacha en Ruanda o como el Ubuntu en Sudáfrica, y hemos venido encontrando a algunas otras propuestas parecidas. En unas comunidades nuestras, perdón en Colombia, perdón se diría algo así como remedio, limpia, cura, y armonización más como el encuentro entonces posible
de 2 personas, más la recuperación social. Es un texto bastante denso en la información teórica que contiene y creemos que va a permitir el ascenso teórico y metodológico de las personas y político, obviamente. Hemos dicho cultura política del perdón y aquí termino, porque en la publicación de la ofensa, eso que se hace allí en el grupiño, que fue una palabra que acuñamos en el Brasil como reconocimiento a los hermanos del Brasil, en la publicación de la ofensa se salva la distancia que las prácticas clínicas privadas entre el terapeuta y el paciente limitan en un discurso que algunos llaman de transferencia del discurso del terapeuta al paciente, se salvan porque se instalan en lo público, se instalan en la polis, y esa es otra razón para decir que nuestra propuesta es una propuesta de cultura política del perdón y la reconciliación. Gracias. Essa tarefa de caçar a palavra das pessoas é muito incômoda, mas precisamos. Passamos então agora para a Paula e depois finalmente para a Leonel. Buenas noches para todos y todas. El último capítulo que ustedes encontrarán en el libro Cultura Política de Perdón y Reconciliación es un capítulo que se tituló Investigaciones sobre el perdón y la reconciliación. Básicamente, ese capítulo tuvo 2 grandes inspiraciones. Una primera inspiración que fue producto de muchas de las preguntas que los animadores de los distintos países han venido haciendo a lo largo de estos 7 años de caminar juntos. Preguntas alrededor de cómo se trabaja con las crianzas, qué se puede hacer en el perdón con los jóvenes, hasta dónde el perdón puede o no facilitar recuperaciones psicosomáticas o físicas alrededor de distintas enfermedades, y fundamentalmente la pregunta acerca de hasta dónde van los resultados y qué tipo de investigaciones se vienen haciendo. Por lo mismo, el capítulo de la investigación, además de presentar una serie de resultados y referir muchísimos instrumentos que se vienen realizando o se vienen utilizando mejor en el campo de la investigación del perdón y de la reconciliación, intenta mostrar o hacer un giro alrededor de la investigación. Somos palabra, somos comunicación. La mirada de Andrea, las manos que se mueven de Jairo, y fundamentalmente esa mirada que ustedes y nosotros hemos visto en tantas personas, producto del proceso del taller de perdón y de reconciliación, intentarían o podrían ser puestos de manifiesto en un proceso investigativo. Cuando un producto se pone a pilotear, cuando un producto se intenta conocer o se intenta saber qué tan eficiente o tan eficaz puede llegar a ser, requiere más allá de algunos instrumentos que nos den un puntaje y un numerito. Y por lo mismo, el giro que presenta el capítulo de investigación es una propuesta para darnos cuenta de que cuando nos encontramos con otros, podemos también registrar esa palabra y saber de las narrativas de las personas. Como somos comunicación y como nos sabemos comunicadores, y la palabra, la memoria y el dolor se transforman en el proceso del perdón y de la reconciliación, el capítulo intenta mostrarle a ustedes como animadores y a otras personas el cómo podemos aprender a
reconocer esos cambios en la palabra y que por lo mismo tratemos de invitar a hacer otro tipo de investigaciones. El número es importante, el dato es importante, pero también lo cualitativo, el cambio que vamos haciendo paulatinamente. Y allí es tal vez en donde se conecta con el tema de la cultura política. Hay alguien que a mí particularmente me inspira cada vez que lo leo y es a Clifford Geertz. En su momento, en la década de los 70, cuando él hablaba de las culturas, se refería a muchas cosas. Se refería a los signos, se refería a las palabras, se refería a todas las distintas ornamentas que nos hacen ser grupos humanos. Cuando hoy queremos proponer perdón y reconciliación como una cultura política, lo que queremos proponer fundamentalmente es que en medio de las adversidades que a diario se nos presentan, podamos ser capaces de imaginar por qué el otro está actuando de esa forma y suponer que el mirar con ojos nuevos es mucho más que una bella frase. Se empieza a convertir para nosotros en una actitud de vida. La invitación entonces es a que nos acompañen en este caminar del seguir aprendiendo a partir de nuestra propia experiencia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero concluir diciendo que es un libro muy bueno, que tiene autores de mucho calibre. Yo quiero reconocer la autoría de Susan, que no está aquí presente, una economista de Harvard. Quiero reconocer la presencia de Donna Hicks, una psicóloga también de la Universidad de Harvard. Quiero reconocer, desafortunadamente por la lluvia, que no pudo llegar, quiero reconocer la presencia de Luis Eduardo Suárez, un personaje que pienso yo aquí en Brasil. Con Luis Eduardo estuvimos muchas horas haciendo filosofía. Hicimos lo que llamamos un delicatessen filosófico. Y de verdad que lo gozamos muchísimo y nos encontramos en ese delicatessen filosófico sobre el perdón y la reconciliación. Luis Eduardo, una persona que conoce como pocos la violencia en Brasil, desde la violencia militar hasta la violencia de la pobreza, y cómo nos encontrábamos en esos espacios amplios de las filosofías varias. Yo quiero terminar diciendo que el libro está dedicado a dos amigos muy queridos. Primero que todo, a Vincent, un holandés, que a mí personalmente me facilitó la posibilidad de estudiar. Yo tuve la fortuna de encontrarme con él en África, y fue Vincent Brenningmeier quien me ayudó a que yo pudiera estudiar. Yo, en gratitud a él, que me enseñó a trabajar por la paz, a trabajar por el perdón, hago memoria de él, que sigue en el recuerdo, en la gratitud, en el ejemplo que me dejó. Y segundo, el libro está dedicado a Eke, que algunos de ustedes conocen. Yo no sé si está Eke acá porque los reflectores no me dejan verlos bien, pero si Eke está acá, yo quiero que de todos modos a Eke y a Vincent le demos un aplauso cariñoso. Y finalmente, para terminar, yo quiero decirles a todos ustedes que el perdón es tal vez la forma más grande de acercarnos a la divinidad. Muchas gracias. Essa tarefa de caçar a palavra das pessoas é muito incômoda, mas
precisamos. Passamos então agora para a Paula e depois finalmente para a Leonel. Buenas noches para todos y todas. El último capítulo que ustedes encontrarán en el libro Cultura Política de Perdón y Reconciliación es un capítulo que se tituló Investigaciones sobre el perdón y la reconciliación. Básicamente, ese capítulo tuvo dos grandes inspiraciones. Una primer inspiración que fue producto de muchas de las preguntas que los animadores de los distintos países han venido haciendo a lo largo de estos 7 años de caminar juntos. Preguntas alrededor de cómo se trabaja con las crianzas, qué se puede hacer en el perdón con los jóvenes, hasta dónde el perdón puede o no facilitar recuperaciones psicosomáticas o físicas alrededor de distintas enfermedades, y fundamentalmente la pregunta acerca de hasta dónde van los resultados y qué tipo de investigaciones se vienen haciendo. Por lo mismo, el capítulo de la investigación, además de presentar una serie de resultados y referir muchísimos instrumentos que se vienen realizando o se vienen utilizando mejor en el campo de la investigación del perdón y de la reconciliación, intenta mostrar o hacer un giro alrededor de la investigación. Somos palabra, somos comunicación. La mirada de Andrea, las manos que se mueven de Jairo, y fundamentalmente esa mirada que ustedes y nosotros hemos visto en tantas personas, producto del proceso del taller de perdón y de reconciliación, intentarían o podrían ser puestos de manifiesto en un proceso investigativo. Cuando un producto se pone a pilotear, cuando un producto se intenta conocer o se intenta saber qué tan eficiente o tan eficaz puede llegar a ser, requiere más allá de algunos instrumentos que nos den un puntaje y un numerito. Y por lo mismo, el giro que presenta el capítulo de investigación es una propuesta para darnos cuenta de que cuando nos encontramos con otros, podemos también registrar esa palabra y saber de las narrativas de las personas. Como somos comunicación y como nos sabemos comunicadores, y la palabra, la memoria y el dolor se transforman en el proceso del perdón y de la reconciliación, el capítulo intenta mostrarle a ustedes como animadores y a otras personas el cómo podemos aprender a reconocer esos cambios en la palabra y que por lo mismo tratemos de invitar a hacer otro tipo de investigaciones. El número es importante, el dato es importante, pero también lo cualitativo, el cambio que vamos haciendo paulatinamente. Y allí es tal vez en donde se conecta con el tema de la cultura política. Hay alguien que a mí particularmente me inspira cada vez que lo leo y es a Clifford Geertz. En su momento, en la década de los 70, cuando él hablaba de las culturas, se refería a muchas cosas. Se refería a los signos, se refería a las palabras, se refería a todas las distintas ornamentas que nos hacen ser grupos humanos. Cuando hoy queremos proponer perdón y reconciliación como una cultura política, lo que queremos proponer fundamentalmente es que en medio de las adversidades que a diario se nos presentan,
podamos ser capaces de imaginar por qué el otro está actuando de esa forma y suponer que el mirar con ojos nuevos es mucho más que una bella frase. Se empieza a convertir para nosotros en una actitud de vida. La invitación entonces es a que nos acompañen en este caminar del seguir aprendiendo a partir de nuestra propia experiencia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero concluir diciendo que es un libro muy bueno, que tiene autores de mucho calibre. Yo quiero reconocer la autoría de Susan, que no está aquí presente, una economista de Harvard. Quiero reconocer la presencia de Donna Hicks, una psicóloga también de la Universidad de Harvard. Quiero reconocer, desafortunadamente por la lluvia, que no pudo llegar, quiero reconocer la presencia de Luis Eduardo Suárez, un personaje que pienso yo aquí en Brasil. Con Luis Eduardo estuvimos muchas horas haciendo filosofía. Hicimos lo que llamamos un delicatessen filosófico. Y de verdad que lo gozamos muchísimo y nos encontramos en ese delicatessen filosófico sobre el perdón y la reconciliación. Luis Eduardo, una persona que conoce como pocos la violencia en Brasil, desde la violencia militar hasta la violencia de la pobreza, y cómo nos encontrábamos en esos espacios amplios de las filosofías varias. Yo quiero terminar diciendo que el libro está dedicado a dos amigos muy queridos. Primero que todo, a Vincent, un holandés, que a mí personalmente me facilitó la posibilidad de estudiar. Yo tuve la fortuna de encontrarme con él en África, y fue Vincent Brenningmeier quien me ayudó a que yo pudiera estudiar. Yo, en gratitud a él, que me enseñó a trabajar por la paz, a trabajar por el perdón, hago memoria de él, que sigue en el recuerdo, en la gratitud, en el ejemplo que me dejó. Y segundo, el libro está dedicado a Eke, que algunos de ustedes conocen. Yo no sé si está Eke acá porque los reflectores no me dejan verlos bien, pero si Eke está acá, yo quiero que de todos modos a Eke y a Vincent le demos un aplauso cariñoso. Y finalmente, para terminar, yo quiero decirles a todos ustedes que el perdón es tal vez la forma más grande de acercarnos a la divinidad. Muchas gracias. Então, aberta então para a plateia, podem se dirigir ao microfone. Professor, enquanto que se preparam para as perguntas, a gente gostaria de convidar para vir aqui o vereador Wilde Ricardo, da Câmara Municipal de Niterói, que vai fazer uma homenagem para Leonel, entregando uma moção. E, enquanto isso, as pessoas que quiserem fazer perguntas, está aberto, viu? Boa noite à mesa e a todos os animadores dos Esperes. Eu gostaria de, primeiramente, me apresentar. Eu me chamo Wilde Ricardo, sou vereador desta cidade, popularmente conhecido como Padre Ricardo, uma vez que eu também sou padre, deixei o ministério, casei, e agora Deus me abriu um outro caminho, o da política. E quero
fazer dela o meu sacerdócio. Conheci o Padre Léo já há alguns meses, estivemos juntos, e eu vou ser breve porque a cultura brasileira não permite que político fale muito. Então, vou ser bem breve. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os animadores, à mesa e particularmente ao Padre Léo, pelo trabalho que está sendo realizado nesta semana em nosso município, e falo em nome da Câmara Legislativa, do Poder Legislativo, e também por ser base do governo desta cidade, falo também em nome do nosso prefeito Jorge Roberto Silveira, a quem eu quero agradecer por me indicar estar aqui e dar a vocês as boas-vindas, dizer que a nossa cidade, apesar da chuva, ela é linda, é maravilhosa e está de corações e braços abertos para acolher vocês. Mas não faz isso sem ter uma segunda intenção. Quer colher de vocês tudo aquilo que for necessário para tornar nossa cidade mais pacífica. Eu só gostaria de dizer que, como padre, sempre foi objeto da minha pregação a preocupação com a violência. E me lembro muito claramente que em uma pregação que eu fiz, numa das missas, eu dizia que estamos vivendo numa cultura da violência. Olha, que eu nem conhecia as Hespérides, isso faz anos. E dizia que a violência, ela começa no nosso coração e toda a nossa sociedade está como que respirando a violência. E até brincava dizendo, a primeira música que a criancinha aprende é Atirei um pau no gato. Talvez os nossos irmãos de outros países não conheçam essa música, mas atirei um pau no gato. E vai mais além, o gato não morreu. E depois andou uma gargalhada, ha, 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 o gato não morreu. Bom, e quero parabenizar e dizer que esta obra é uma obra divina. E por conta disso, a Câmara Legislativa quer reconhecer esse trabalho, parabenizar com esse trabalho e quer também abraçar esse trabalho. E eu quero rapidamente ler para vocês a moção que a Câmara Legislativa, junto com o conjunto dos vereadores, quer transmitir agora ao Padre Léo e, por extensão, todos os coordenadores esperem. Câmara Municipal de Niterói, moção. Temos a honra de comunicar à Vossa Reverendíssima que este Legislativo aprovou na reunião ordinária do dia 7 de outubro do corrente ano a proposição sob forma de moção de aplauso e congratulações, número 195 de 2009, de autoria do nobre vereador Wilde Ricardo Rocha, ao reverendíssimo Padre Leonel Narvaez Gomes. Co-fundador das Escolas de Perdão e Reconciliação. Justifica-se a presente ao Padre Leonel, mestre em Sociologia pela Universidade de Harvard, especialista no combate à violência e cofundador das Escolas de Perdão e Reconciliação. As Hespérides são espaços coletivos de diálogo, construção e compreensão, onde são trabalhados os pequenos conflitos do dia a dia e tem como sede Bogotá. Plenário Brígido Tinoco, 8 de outubro de 2009, Paulo Roberto Bagueira Leal, presidente, Wilde Ricardo Rocha, vereador. Na ocasião, só para concluir, quero dizer que eu indiquei também um projeto de lei que possa estudar a viabilidade de transformar as Hespérides num projeto em que seja implantado nas escolas do nosso município. Bom, muito obrigado. Gostaríamos de chamar o Dr. Carlos Gran, advogado, que gostaria de fazer um comentário sobre tudo que foi
abordada aqui essa noite. Senhoras e senhores, boa noite. A todos da mesa, eu cumprimento em nome do Padre Leonel. Meu nome é Carlos Gran, sou advogado e engenheiro formado por essa universidade, o que me orgulha muito estar aqui. E represento a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa da sua presidenta, doutora Leia Lozinski. E quero dizer a todos da mesa e parabenizar efusivamente a construção das SPERES, e, aliás, não espere, faça, mas é a primeira vez que eu tenho contato com essa proposta e quero parabenizar efusivamente, porque é uma proposta muito difícil, muito difícil. Alguém disse aqui que a paz é um direito. É verdade, a paz é um direito, mas como todos os direitos, eles são conquistados, não são oferecidos, não são dados. E exatamente essa conquista é difícil, é muito difícil, mas muros já foram derrubados, grandes dificuldades foram contornadas, foram vencidas. Por que não esta? É uma proposta excepcional e eu fico assim entusiasmado com essa proposta. Por que é tão difícil assim? Porque ninguém passa da obscuridade para a claridade rapidamente. Porque o esplendor da claridade nos enegreceria a visão, turvando-a. Portanto, o progresso desta proposta, a paz, ela é desenvolvida, ela é buscada na forja do sofrimento, muitas vezes. Aliás, a maioria das vezes. Porque só se conquista essa paz, que é muito difícil mesmo, através de uma luta muito grande. E essa proposta é fantástica, fantástica, e eu posso lhe dizer que vou levar essa proposta para outros meios e vamos abraçar essa proposta com bastante vigor. Eu me lembro agora de umas palavras da primeira-ministra Golda Meir, foi primeira-ministra do Estado de Israel, que disse uma vez, naquela questão árabe-israelense, ela disse assim: no momento em que vocês amarem com tanta energia, com tanto vigor quanto nos odeiam as suas crianças, então nós teremos a paz. Veja, vou repetir, se vocês amarem as suas crianças com tanto vigor quanto nos odeiam, vocês estarão contribuindo para a paz. Quando li isso uma vez, eu fiquei pensando, poxa, de fato, o segredo desta proposta está no amor. E o amor, ele não é adivinhado. Ele não é, aliás, ele é adivinhado, ele não é catalogado, não pode ser catalogado. Então, o amor, ele é sentido através da sua companheira, que é a paz. Quando a pessoa sente essa paz profunda, aí a pessoa percebe a presença do amor. Portanto, o amor e essa paz que eu me refiro, e que é a proposta das SPERES, é exatamente essa energia fantástica que é o amor. E somente através do amor que nós vamos conquistar essa paz. Portanto, mais uma vez,
Eu parabenizo a todos que lutaram e estão lutando por essa proposta. E parabenizo também a todos vocês que estão aqui presentes e que tenho certeza que estão se entusiasmando com essa proposta de paz. Muito obrigado. Leonel, eu vou aproveitar, primeiro vou me apresentar, né, porque muitos de vocês não me conhecem, né? Então, sou Paulo Cunha, voluntário da Rádio Catedral, e tive a alegria de receber o padre Leonel lá. Mas eu queria falar duas coisas, bem rapidamente, que eu sei que nós estamos com o nosso horário no final. Primeiro, eu queria falar para vocês que eu sou uma vítima da guerra, porque eu vim de Angola, e ali todos os nossos bens materiais a gente perdeu. Todos. A gente saiu de Angola apenas com a roupa do corpo. Eu só não perdi duas coisas: a fé e a vontade de continuar perdoando, porque, afinal de contas, foi isso a razão do nosso viver. A mensagem maior que Jesus deixou para nós é amar e é perdoar. E a ida do padre Leonel, lá na Rádio Catedral, na quarta-feira, foi algo extraordinário que aconteceu, devido à audiência que o programa teve, com pedidos vários de ouvintes que o padre Leonel voltasse à rádio para que anunciasse de novo a sua mensagem. E isso me deixou extremamente animado, padre, porque esse reflexo, com certeza, é no coração dos homens e das mulheres de boa vontade de continuarem perdoando. E para finalizar, dizer que nada acontece por acaso. Hoje, dia 8, a igreja celebra o dia do nascituro, o direito à vida, e o direito ao perdão e o direito à vida, que eu tenho a certeza que é isso que o Senhor quer conquistar através da paz, que todos tenham verdadeiramente o direito à vida. Então, padre Leonel, meus parabéns e o meu muito obrigado pelo convite e pela honra que eu tive de estar aqui essa noite apresentando esse evento. Viu, padre Leonel? Parabéns do fundo do meu coração. Está la presencia aquí de una de las personas a las cuales está dedicado el libro, acaba de llegar. Yo quiero, en gratitud, que le demos un aplauso a Eke, al cual va dedicado el libro. Dado o adiantado da hora, então, nós vamos... O Jairo falou sobre a importância da divulgação dessa sistematização teórica que é esse livro do perdão, Cultura Política do Perdão. Nós nos esforçamos muito, mas não foi possível. Era um sonho nosso estarmos hoje disponibilizando para vocês o livro também em português. Não teve tempo hábil para isso, mas... sabemos que podemos realmente realizar isso para 2010. Então, aguardem que teremos no Brasil a tradução do livro, sim. Com certeza, a nossa decana de plantão nos apoiará. Bom, quero fechar, então, a mesa para a gente, então, poder desfrutar do coquetel, fechar com um trechinho da introdução do livro que me parece muito apropriado. Com o perdão se inaugura um novo horizonte para a história da humanidade. O perdão é a ecologia da alma, é limpar a casa para receber o outro. Então, nos encaminhamos então para o coquetel. Tem pessoas da organização do evento que vão direcionar vocês para o local do coquetel.